meus amores! Estamos aqui mais uma vez para continuar com os nossos estudos, né? Vamos lá? Hoje a gente vai entrar na unidade 5 do nosso livro, para quem está acompanhando com as páginas em casa, porque é um material de apoio que a gente pode eventualmente usar. Então eu resolvi hoje dizer para vocês onde está esse conteúdo no livro, porque assim vocês podem também acompanhar, tá bom? Caso vocês não estejam com o material, também não tem problema, o conteúdo está todo aqui nos slides, eu posso encaminhar para vocês também, tá? Fonologia. Vamos ver o que é isso? Esse conteúdo, na verdade, não é novo não, hein? Vocês vão ver que a matéria em si, a gente já estudou, cara, até lá no que a gente chamava de primário, no primeiro segmento, vocês já viram. O que é letra, o que é fonema, acentuação, mas tudo isso faz parte da nossa língua portuguesa. Então a gente também precisa trabalhar, precisa rever. Por quê? Porque o conteúdo pode ser o mesmo, mas vocês são os outros. Eu sempre digo isso. Então, a gente pode entender de modo diferente, a gente pode compreender melhor tudo que já nos foi ensinado lá atrás. Hoje, com um grau maior de complexidade, hoje com um grau maior de atenção, e a gente interpreta e entende melhor, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a gramática, ela registra e descreve, vocês podem acompanhar aí, ó, todos os aspectos da língua. Das línguas, de modo geral, porque isso não tem só na língua portuguesa, não. Fala assim, a língua portuguesa é difícil. Para nós não é difícil, porque a gente nasceu aqui. Aliás, qualquer língua nativa é fácil. Então, a gente não tem que comparar uma língua com a outra em termos de dificuldade. Todas as línguas são complexas, tá bom? Todas elas. E aí, a gente vai ter níveis, partes, digamos assim, caixinhas. Cada caixinha se preocupa com uma coisa. Então, a gente vai ter, né, esses aspectos. Fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. E ainda tem a estilística e a pragmática, que a gente nem vai falar muito, mas eu explico para vocês o que é, tá bom? Vamos do início? Fonologia. Do que vai tratar? Vai tratar dos sons da fala. Então, quando a gente está falando, no caso, a língua portuguesa, né? E a nossa aula ela se baseia nisso, porque é de português. A gente vai estar tratando de fonologia. Então, eu observo os sons da fala, isso é fonologia. É a parte da gramática que estuda, tá? Os sons da fala, fonologia. Morfologia. O que a morfologia faz? Ela vai trabalhar com a origem das palavras e com a estrutura das palavras. Então, como é que a palavra se forma, né? E as classes gramaticais dessas palavras. Isso é morfologia. A sintaxe, ela já vai trabalhar com a relação das palavras entre si. É o valor que cada palavra exerce num contexto, numa frase. Naquela frase, qual o valor daquela palavra? Tá bom? Isso é sintaxe. Semântica já vai trabalhar com a interpretação, com o significado, com o sentido das palavras. Tudo bem? Vamos fazer aqui uma diferença entre fonética e fonologia, ok? Acompanha comigo lá, olha. Fonética e fonologia. Se você tem, por exemplo, a palavra tijolo, porque tanto fonética quanto fonologia vem de fone, ou seja, som, né? Mas vamos entender, a fonética ela vai abordar e se preocupar com as diferenças regionais, por exemplo, com as variações. Lembra que a gente já estudou variantes linguísticas? Então, a fonética trata disso. Então, se eu vou falar tijolo ou se eu vou falar tijolo, se esse meu T inicial vai ter um som de T ou se vai ter um som de T. Ó, essa aula vai ser... Não fica debochando de mim, não, hein? Essa aula vai ter umas passagens assim que eu vou ficar T, M, T, P, P. Não me zoa, não. Tá bom? Faz igual em casa, tá? Porque a pronúncia, som, caramba. A gente tá falando de fone, fonemas. Então, a fonética vai se preocupar com isso. Já a fonologia não vai se preocupar com esse mesmo fone, né, que é emitido de formas diferentes. Ela vai se preocupar com o contraste, por exemplo, que vai ter entre fila e vila. Então, eu tenho FV. Percebe? São fonemas diferentes. E aí, esse contraste tem valor numa frase. Porque muda completamente o sentido da palavra. Em tijolo ou tijolo, não muda o significado.
em fila e vila, muda. Então, a gente vai trabalhar fonologicamente as palavras, tá bom? Olha lá, só para ler, para vocês acompanharem. Então, fonética, quando um falante pronuncia a palavra dia, a fonética interessa de que forma a consoante D é pronunciada. Se é dia ou dia, como a gente fala aqui no Rio, né? Já a fonologia é o estudo dos fonemas, os sons de uma língua. Para a fonologia, o fonema é uma unidade acústica que não é dotada de significado. A palavra fonologia é formada pelos elementos gregos fono, que é som, voz, e log, logia, que é de estudo. Então, significa literalmente estudo dos sons. Certo? Eu disse para vocês que tinha também ainda a pragmática e estilística, né? Então, fiz uma ressalva aqui, olha lá. Estilística é a parte do estilo, gente. É o estilo da nossa linguagem. Olha o que a gente põe lá, ó. É a parte dos estudos da linguagem que, como o próprio nome denota, preocupa-se com o estilo. Nela, a linguagem pode ser utilizada para fins estéticos, conferindo à palavra dados emotivos. Então, as figuras de linguagem, por exemplo, são campos de estudos da estilística. Pragmática é o ramo da linguística que estuda a linguagem no contexto. Então, o contexto faz toda a diferença, por isso pragmática. Né? Contexto de seu uso na comunicação. A pragmática está além da construção da frase, objeto da sintaxe, ou do seu significado, objeto da semântica. Então, o significado da palavra, a gente vai ver em semântica. A função, a relação dessa palavra na frase, a gente vai ver em sintaxe. A origem dela, a gente vai ver em morfologia. Os sons dessa palavra, a gente vai ver em fonologia. A pragmática vai se preocupar com aquela palavra no contexto. Isso é pragmática, tá bom? Aí vamos lá. Vamos começar então com as nossas unidades linguísticas, tá? Eu tenho uma expressão, vou partir aí da tirinha. Havia telefones celulares no seu tempo, papai? Não. Falávamos uns com os outros pessoalmente a maior parte das vezes. E quanto isso custava por minuto? Ai, gente, tão bom quando a gente tem mais contato com as pessoas. A gente vive num mundo, né, da era digital, em que a gente dá oi e fala com todo mundo, mesmo estando longe. Isso é ótimo. É ótimo você poder ter contato, ver as pessoas em tempo real, estando a quilômetros de distância. Que maravilha! Mas não deixe que isso afaste você das pessoas que estão perto de você. Não substitua esses momentos. Tá bom? Tem nada a ver com a fala, né? Com fonologia. Mas a tia aqui sempre tem de falar alguma coisinha. Ah, mas tá aí na tira. Se tá na tira, a gente vai falar sobre o assunto, né? Então, vamos lá. Vamos pegar unidades linguísticas para poder analisar o enunciado. Primeira unidade linguística que a gente tem é a frase. Vou pegar uma do texto. Havia telefones celulares no seu tempo, papai? É uma frase. Isso é uma unidade de estudo. Agora eu posso também pegar como unidade linguística palavra. E aí quais são as palavras? Havia telefones celulares no seu tempo, papai. Eu posso também estudar as sílabas. Então, eu vou pegar uma palavra, tempo. Tempo, 2 sílabas. Percebe? Eu posso trabalhar com letras. E a gente vai ver mais à frente qual a diferença entre letra e fonema. Porque fonema tem a ver com som, ó, fonologia. A letra é a representação gráfica desse som. Então, eu tenho letras T-E-M-P-O. Tenho 5 letras. Agora, fonemas, que é uma outra unidade linguística para estudo. Eu vou ter o T, em, P, O. Tempo. Percebe? Que ali, ó, eu tenho um E com um tiozinho. Por quê? Porque esse em, na escrita, que eu represento com o E e o M, na verdade, com o som, eu só tenho um, que é o em, que é a vogal nasal. Né? É o que a gente chama de dígrafo vocálico, a gente também vai ver mais à frente. Perceberam? Então, a gente pode estudar, fazer uma análise de um enunciado, né, das unidades linguísticas de variadas formas. A gente vai ver, então, a diferença entre letra e fonema, que eu já comecei a mencionar. Né? Fonema é o som. Está escrito aí. Menor unidade da constituição sonora da palavra.
Letra é a representação gráfica do fonema. É um símbolo, é uma questão visual. Então, o fonema é uma questão sonora. A letra é visual, tá bom? Que é a representação gráfica, é um símbolo que a gente utiliza para representar aquele som que a gente emite, tá bom? Então, vejam só. O que acontece nessa relação? Nós temos uma letra que pode ter mais de um fonema. E nós temos também um fonema que pode ser representado por mais de uma letra. Vamos ver alguns exemplos? Olha, a letra C, por exemplo. Eu tenho com o som de C, então de casa, o C, ele representa o som de C. Percebe? Mas em cebola, por exemplo, a letra C vai representar o som de S. Então, ele pode ter o som de C e o som de S. Percebe? Casa e cebola. Então, uma letra que representa mais de um som. Mas eu tenho também um fonema que pode ser representado por mais de uma letra. Por exemplo, o fonema Z. O fonema Z, ele pode ser representado pela letra S, pela letra Z, pela letra X. Então, olha lá, em casa, aquele S ali, ele representa esse som de Z. Em exílio, aquele X representa esse som de Z. E o azeite também, é a própria letra Z com o som de Z. Percebe? Então, essa associação, essa relação, ela é muito natural nossa. Só que, às vezes, na ortografia, a gente se confunde. E aí é memória visual, é muita leitura, é prática. E às vezes a gente até faz assim, né? Escreve uma, escreve outra. Escreve de uma forma, escreve de outra. Aí olha e fala assim, é assim. Que é memória visual que está ali. Porque a letra não é uma representação visual. Então essa memória também está ali, né? Mas, enfim, vamos adiante. É importante a gente entender o valor de contraste dos fonemas e perceber como isso é utilizado no dia a dia, até na construção dos textos. Né? Por exemplo, olha esse poema. Lua morta, rua torta, tua porta. Ele baseou a construção desse texto no contraste de fonemas. Então você tem, olha ali embaixo, torta, morta, porta. Você tem o contraste do primeiro fonema da palavra, o t, m, p. Essas representações com T, M, P é que fizeram todo o contraste, mudaram a palavra, entende? Veja, a comparação nos mostra que os fonemas se caracterizam por seu valor de contraste, ou seja, eles se contrapõem. Assim, a troca ou o acréscimo ou a eliminação de um fonema podem estabelecer a diferença de significado entre as palavras. Isso a gente sabe. Se você mudar uma letra, muda o sentido da palavra. Não é assim? Mudou um fonema, mudou o sentido da palavra. Esse contraste, ele é muito utilizado. Você viu aí no poema? Olha esse cartoon falando sobre a fome, né? Meu iPhone está tocando. E aí o outro responde, o meu iPhone está tocando. Então, houve um contraste aí de quê? Do fonema N para o M. Então, de iPhone passou para iPhone. Percebeu? Então, essa mudança é que traz o humor, né, da Tira, que na verdade é a tristeza da Tira. Da Tira não, do cartoon. Enfim. E a gente para, né, para pensar, para refletir. Mas a partir do quê? A partir de um contraste. Que contraste foi esse? Um contraste sonoro. Tá bom? O que a gente vai ter de entender agora também, né? Nesse conteúdo de fonologia. Os fonemas se dividem em vogais, semivogais e consoantes. A gente antes falava apenas em vogais e consoantes, né? E aí a gente falava, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Mas não é bem assim. Se a gente parar para pensar em som, né, na fala, a gente vai ter A, E, I, O, U. Então não são 5 vogais,
São 7. Percebe? E a gente também, na fala em si, a gente pode ter não uma vogal, mas uma semivogal. Que é quando a gente forma o ditongo. Lembra desse conteúdo de ditongo? A gente vai rever. Ditongo, hiato. Qual a diferença do ditongo e de um hiato? É porque o hiato são 2 vogais. E por isso, por elas terem identidade própria, elas vão ficar em sílabas diferentes. Já o ditongo tem uma vogal e uma semivogal. Por isso, elas podem ficar juntas na mesma sílaba. A gente vai ver isso mais à frente. Vamos continuar lá? Ó, vogais são fonemas pronunciados sem obstáculo à passagem de ar, chegando livremente ao exterior. A, E, I, O, U. Ó, sai, né? Sai. Diferente das consoantes, que a gente tem bilabiais, linguodentais. Por quê? Tem sempre uma obstrução. Olha aqui embaixo. São fonemas produzidos mediante a resistência que os órgãos bucais, língua, dentes, lábios, opõem à passagem de ar. Exemplo, caderno, lâmpada. Então, a gente tem as consoantes, né? Som K, D, ó, K, D, L. Percebe? Isso em fonema. Né? Em letra, o C, o D, o L e por aí afora. Vamos voltar para a semivogal. São os fonemas que se juntam a uma vogal, formando com esta uma só sílaba. Exemplo, couro, baile. Então, eu tenho ou e tenho ai. São 2 vogais juntas. A gente fala assim no dia a dia, mas na verdade não são 2 vogais. É uma vogal e uma semivogal. Qual é a mais forte em couro? Ouro. O O. Então, O é vogal. O U, semivogal. Então, a gente vai ter aí um ditongo decrescente, porque parte da vogal. E aí, a gente tem também baile, ai. Ai, qual é? O som mais forte do A. O A, então, é a vogal. O I, semivogal. A gente vai estudar, tá? Sobre isso, veja. Observe que só os fonemas I e U, átonos, funcionam como semivogais. Porque se eles fossem tônicos, eles não seriam semivogais, seriam vogais. Para que não sejam confundidos com as vogais I e U, por vezes são representados por Y e W na fonética. Às vezes, as semivogais I e U são representadas graficamente pelas letras E, O, M. Ai, professora, eu não entendi nada, que confusão. Vamos prestar atenção aqui? Olha lá. Mãe, irmão, fizeram. Eu tenho aí, ó, mãe, mãe. A gente fala mãe. Fala. Não. A gente não fala irmão. Então, a gente não está pronunciando E, a gente não está pronunciando O, a gente está pronunciando o I e o U. Percebe que são semivogais. Ali no ditongo. Ah, professora, mas se fizeram, não tem ditongo nenhum. Tem. Pronuncia, fizeram, ão. Percebe? É como se tivesse um uzinho ali. Nasal, nasal. Né? Que está acompanhando o A. Tá bom? Então, basicamente, a gente tem, então, isso. Vogais, semivogais, consoantes. E essa diferença. A gente tem que ter cuidado ao analisar, né, as vogais, supostas vogais, como a gente sempre olhou antes, para perceber quando elas são de fato vogais e quando elas são semivogais. Tá? Dicas. Em nossa língua, a vogal é o elemento básico, suficiente e indispensável para a formação da sílaba. Você encontrará sílabas constituídas só de vogais, mas nunca formadas somente por consoantes. Exemplos: viúva, abelha. A vogal tem um peso enorme na língua portuguesa, porque uma palavra pode ser constituída só de vogais, como ai, aí, mas não pode ser constituída só de consoantes. Então, essas vogais, elas podem estar numa sílaba sozinhas, como em abelha. Percebe? A primeira sílaba de abelha é constituída só por uma vogal. Deu para entender? Muito bem. Aí, vamos chegar ao conteúdo de letras e fonemas para uma contagem. Tá? Vamos lembrar que fonema pronuncia-se e ouve-se. Letra, a gente escreve e vê. Então, uma palavra pode ter número igual de letras e fonemas, pode ter o número de letras
menor do que o de fonemas e pode ter um número de letras maior que o de fonemas. Como assim? Ora, primeiro, tem fonema, tem letra, na verdade, que não tem som, o H. Não tem som. Então, quando você fizer a contagem, ele não vai entrar como fonema, só vai entrar como letra. Os dígrafos, tanto vocálicos quanto consonantais, eles representam um som só. São duas letras que representam um som só. A gente também vai estudar isso na sequência. Então, quando você vai contar letras e fonemas, o dígrafo conta como um som só. Olha os exemplos que eu estou dando aí, olha. A palavra hoje. Eu tenho 4 letras, H-O-J-E. Mas eu só tenho 3 fonemas. O H não conta, percebe? Em guerra. Guerra, eu tenho 6 letras. G-U-E-R-R-A. Mas eu tenho 2 dígrafos nessa palavra. G-U forma um som só, então eu só conto como um fonema. E o R-R, 2 letras que juntas também só tem um som, também é outro dígrafo. Então eu tenho 4 fonemas apenas. O G-U, o E, o R-R e o A, percebe? Muito bem. Entanto, 5 letras. Ah, professora, aí tem 5 letras, tem 5 fonemas. Não, eu tenho aí um dígrafo vocálico. É como se eu dissesse assim, ó. É a mesma coisa. O A com tio. Percebe? Então, você tem 5 letras e 4 fonemas. Quais são os dígrafos vocais? I, O. Gente, isso sempre me lembra que ele faz. Isso aqui é A, I, O. Não tem aquele forrozinho? Sempre me lembra quando eu falo isso. Nada a ver, né? Tudo bem, esquece. Voltando. I, O. Dígrafos vocálicos. É como se fosse a vogal com tiozinho, representado na escrita pelo AN, para dar essa nasalidade ao A. E a gente vai contar como um fonema só. Tá bom? Há ainda palavras que possuem mais fonemas do que letras. Que caso é esse? O caso do X, que tem som de KS. Então, em táxi, tóxico, X. Percebe? É o KS. Então, eu tenho 6 letras, T, O, X, I, C, O. Mas eu tenho 7 fonemas, porque o X ele equivale a KS. Tudo bem? Bom, meus amores, a gente tem esse conteúdo para o dia de hoje, mas a gente vai continuar trabalhando nas aulas seguintes. Façam as atividades propostas e qualquer dúvida, me consulta. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.